O Sermão do Monte é o discurso mais conhecido de Jesus, provavelmente o mais importante. Alguns teólogos dizem até que o discurso como está ali no Evangelho, talvez seja uma compilação de vários discursos que Jesus fez. Mas o fato é que em algum momento ele subiu ao monte, cercado de pessoas, e ele estava ensinando aquilo que é considerado também do manifesto do reino. Como funciona o reino de Deus, como se vive a vida do reino de Deus. O discurso começa no capítulo 5, dizendo que Jesus subiu ao monte, e no capítulo 8, versículo 1, nós vemos que Jesus desceu então do monte. São 3 capítulos inteiros com este ensino. E existe um padrão interessante nessa dinâmica, porque nós vemos esse movimento de Jesus subir ao monte, dele ensinar os seus discípulos e depois eles descerem desse monte. As pessoas que subiram com Jesus para esse monte estavam em 2 categorias. Uma delas era de multidão, haviam muitas pessoas. O texto em Mateus fala de multidões seguindo a Jesus. Mas o texto também fala que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Aí já tem uma importante lição. Existem muitas pessoas cercando Jesus, familiarizadas com Jesus, familiarizadas com seus ensinos, mas existem alguns que são chamados de aprendizes, discípulos, alunos, e que realmente estão dispostos a confirmar, a conformar a sua vida com o seu mestre. Subir ao monte é subir em busca da verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós ainda hoje somos convidados a esse lugar de intimidade, de aproximação, de aprendizado com Jesus. Quando ele chega lá no monte, cercado dessas pessoas, existem muitos ensinos, e seria inconsequente tentar falar a respeito de todos eles num vídeo curto como esse. Mas o último deles é muito interessante, porque ele fala sobre construir a vida sobre a rocha. Ele subiu a montanha e lá ele também ensinou como é que você mantém a sua vida nessa montanha. Como é que você constrói a sua vida? E Jesus fala ali a respeito de 2 tipos de pessoas, dos insensatos e daqueles que são prudentes, ou dos sábios e do tolo. E a diferença entre esses 2 públicos é que um ouve e pratica, esse é o sábio, o outro apenas ouve. Nós somos chamados para construir a nossa vida sobre Jesus. Nós somos chamados para construir a nossa família, o nosso negócio, os nossos relacionamentos, a nossa identidade, o nosso propósito sobre a verdade, sobre Jesus. Então, no monte tem muitos ensinos a respeito disso. Em outras oportunidades nós vamos poder conversar a respeito deles. Mas o convite de Jesus é para que nós construamos a nossa vida sobre ele. E aí vão vir as tempestades, vão vir as correntezas, vai vir o vento, e o texto, esse pequeno texto é riquíssimo. Mas por hoje, apenas esse princípio, nós somos chamados para construir a nossa vida sobre Jesus. Mas no capítulo 8, versículo 1, nós vemos que Jesus desceu do monte. Então ele não permaneceu lá. Os discípulos não ficaram para lá. O chamado de Jesus não é para que nós permaneçamos isolados, para que nós permaneçamos nessa realidade apartada do mundo real. Não. Esses discípulos descem com Jesus. As pessoas observam uma diferença muito grande entre o ensino de Jesus e o ensino dos mestres da lei. E eles falam que ele ensinava com autoridade. Eu penso que tem 2 aspectos aí. Os religiosos eram reconhecidos ali, especialmente esses que estão sendo criticados, porque eles falavam uma coisa e viviam outra. Essas pessoas viam que Jesus era autêntico, que Jesus era coerente com aquilo que ele estava falando. A outra coisa, provavelmente eles experimentaram essa autoridade que é fruto do poder, da presença de Jesus ali ensinando. E sabe,
nós somos convidados para, ao descer do monte, vivermos assim também, uma vida com autoridade. Autoridade de quem faz, não apenas de quem fala. Autoridade de quem carrega em si a presença de Jesus, o poder de Jesus, o Espírito de Jesus sobre nós. Bom, esse pequeno trecho, essa pequena reflexão nos fala de subirmos ao monte e encontrarmos em Jesus nossa verdade. Fala de nós construirmos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Mas fala também de nós vivermos na prática tudo aquilo que nós vivemos e não simplesmente limitarmos essa nossa experiência religiosa às reuniões, aos cultos, às igrejas e a nossa vida com os irmãos na fé, mas de nós irradiarmos essa vida por onde quer que nós formos. Aonde você tem construído a sua vida? Qual é a verdade que tem trazido para você identidade e propósito? Uma reflexão para a nossa semana. Deus te abençoe e até a próxima.